Vai começar mais um podcast. Os Notáveis, com Patrick Rodrigues. Olá pessoal, eu sou o Patrick Rodrigues e como eu sempre digo, eu criei este canal Podcast Os Notáveis para levar a história do nosso povo ao mundo. Vamos agradecer aqui os nossos apoiadores e na sequência você vai conferir mais uma super entrevista aqui no podcast Os Notáveis. Agradeço Casa do Milho, Distribuidora e Agro. Localizado na Praça Newton Veloso, número 33, Alto Claro, em frente ao posto Panorama. Lá você encontra milho, quirela, farelo, soja, sorgo e rações em geral. Venha conferir nossos preços. Estamos prontos para lhe atender. Ou ligue 389-9831-6615 ou 389-9940-8207. Entregamos na cidade e também entregamos na zona rural com acréscimo do combustível. Casa do Milho, o lugar certo para o homem do campo. Agradeço a Clínica São Lucas. Já faz parte da vida de Brasília de Minas, cuidando de sorrisos com excelência e dedicação, com uma infraestrutura moderna, tecnologia de ponta e uma equipe altamente qualificada. Oferecemos tratamentos personalizados para transformar a saúde e a estética do seu sorriso, seja para clareamento, implantes, ortodontia ou qualquer outra especialidade. Venha conhecer a São Lucas Odontologia e descubra por que somos referência na cidade. Estamos localizados na Rua Camilo Prates 356A, no coração de Brasília de Minas. Pilar Materiais de Construção e Pilar Tintas e Acabamentos, em Mirabela e aqui em Brasília de Minas. Olha, esse telefone serve para ambas as lojas, 999555794. Pilar Tintas e Acabamentos, bem no centro da cidade, em frente à rodoviária, agora no centro da cidade. Pilar Tintas e Acabamentos. Drogaria Barbosa, é a drogaria do Barbosinha, na Coronel Sansão, no centro, ao lado da prefeitura. 99207-9819, Drogaria Barbosa. Taiobras é Taiobras Baterias, Grande Osmar, fica ali na Rua Josefina Palma, 451, fone zap 99929-3602 e 3231-1365. Agradeço o Posto Panorama, combustível de qualidade, é no Posto Panorama, ali na Praça Newton Veloso, número 148, no Alto Claro. Eu disse Posto Panorama. RG Despachante, o melhor preço da região. Todos os serviços relacionados com o Detran de Minas Gerais, viu? 99948-5241. Você fala com Vinícius. Direção de Elias Raposo. 999760447. RG Despachante. Hortifruti Wagner. Atacado e Varejo. Avenida Bias Fortes 367. Fone Zap 99810-3093 e 99936-8387. Direção do meu amigo Wagner, Hortifruti Wagner. MG Telecom, 100% fibra ótica, sem contrato de fidelidade. Anote o telefone, 99872-9866. MG Telecom. Olá pessoal, eu sou o Patrick Rodrigues. Hoje eu saí da minha casa, eu saí do estúdio, né, para vir aqui na casa do seu Francisco, conhecido como Chico de Branca. Tá com 91 anos e há um tempo atrás eu entrevistei seu Zildo, né, e ele falou: Patrick, vai lá buscar a história de seu Francisco. Hoje eu tô aqui a pedido do seu Zildo e também para saber um pouco da história desse homem que está com essa idade, que nem parece estar com 91 anos, parece que está mais novo que eu, né? E a gente vai ficar sabendo agora um pouquinho da história de vida aqui do seu Francisco. Muito obrigado, seu Francisco, seu Chico de Branca, assim como é conhecido, por nos receber aqui na sua casa. Eu estive na casa de seu Zildo e ele falou assim: vai lá, moço, buscar um pouquinho da história do seu Francisco. E hoje eu estou aqui com muita alegria, viu? E o prazer foi todo meu de você estar fazendo essa entrevista comigo. É o seguinte, a história da minha vida foi, eu contar o seguinte: mãe casou, aí adquiriu 4 filhos, né? Aí a primeira estava com 1 ano e meio, morreu. Deu um problema lá e coisa, morreu. Já, 1 ano e meio morreu. Aí veio mais 3, 2 mulheres e eu, o homem, que foi o único, que era caçulo, né? Mas o que aconteceu é o seguinte:
Quando eu estava com 40 dias de nascido, meu pai morreu, né? E mãe ficou sozinha com esses 3 meninos pobres que não tinha nada. Só tem o senhor de homem? Hã? Só tem o senhor de homem? Só eu de homem. E eu com 40 dias de nascido, pai faleceu e ela ficou com nós 3. Ela contava assim, que a hora que o caixão de pai saiu para o cemitério, que ela pôs a cabeça de uma num colo e a cabeça da outra no outro colo, e eu aqui no braço, né? E ficou pensando, pedindo a Deus, como é que ela ia sair daquela, com aquelas 3 crianças, ela não tinha condições de trabalhar, porque não tem quem ficar com as crianças. E ela não tinha nada, naquela pobreza danada. Aí, mas nisso, a minha avó veio morar mais velha e uma prima. O negócio da prima é o seguinte, aconteceu uma coisa até muito engraçada. Essa prima era a mãe de minha avó, ganhou ela, no dia que nasceu, na hora que nasceu, a mãe morreu. Né? Que era a irmã de minha avó, né? Na hora que a menina nasceu, a mãe morreu. Aí o que aconteceu? Mãe nessa época não era casada, não era moça, né? Morava mais minha avó. Aí o que a minha avó fez? Pegou essa menina na hora que nasceu e foi criar. Aí mãe, mas ela foi trabalhar para criar essa prima, né? E foi mexendo, trabalhando, naquela dificuldade da vida, tudo, que minha avó ficou viúva também muito nova, né? Aí foi trabalhando e criando, até ela ficou... Quando chegou essa época que pai morreu, essa prima morava mais minha avó lá perto de onde mãe morava, né? Aí, o que aconteceu? Aí minha avó largou a casinha dela lá, mas a prima foi morar mais mãe para ajudar a criar nós, né? A história é engraçada, é o seguinte, que mãe ajudou a criar a prima, e a prima, depois de moça, foi trabalhar mais mãe e a avó para criar nós 3, né? É interessante, né? Desse jeito, né? É o que a gente planta, a gente colhe, né? Aí foi dessa mexida, até foi crescendo, até chegou um ponto, quando já estava coisa, ela resolveu casar, e eu fiquei mais mãe e as 2 meninas e minha avó, né? Aí, nessa altura, a filha de minha avó, que chamava Honória, que é a mãe de minha mulher hoje, morreu. Aí o que aconteceu? Tinha os meninos tudo mais pequenos, minha avó saiu de lá de casa para ir para a casa do genro, olhar as crianças para ele poder trabalhar e criar a família. E eu fiquei mais mãe e as 2 meninas, né? E eu já era mais grandinha. E aí o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar com idade de 5 anos. Eu ia perguntar agora. Aí plantando, ajudando a plantar quintal, limpando com as enxadinhas, os rodinhos que o povo jogava para lá, apanhava, eu trabalhando, e as meninas também trabalhando. E foi levando essa vida assim, e até eu fui crescendo, as meninas com o povo com a moça, uma casou e foi morar mais distante, a mais velha casou e ficou dentro de casa, mais nós, por um tempo, né? Aí nessa jogada toda, quando a mais velha, que ficou morando mais nós, que resolveu vir aqui para Brasília para pôr os meninos na escola, e eu fiquei sozinho mais mãe, mas eu já com a idade de uns 15 anos, né? E aí eu continuei mais mãe, trabalhando mais ela e ficando, até chegou o ponto que eu casei, né? E eu mais mãe, e como de fato apartei de mãe, que é quando os meninos meus já estavam de escola, veio para aqui e eu fiquei, mas a mulher lá na roça e ela veio cuidando dos filhos aqui em Brasília, né? E assim foi essa vida até ela morreu, a mãe morreu, e eu fiquei lá na roça. Aí nesse meio entre os meninos já estavam tudo, rapazes e moças, já uns casados, cada um já foi viver a vida deles, e eu fiquei com essa casa aqui, e lá na roça, e morando aqui, né? Mas o senhor sempre trabalhou na roça? Direto, a vida toda. Não, para falar, ser franco,
Ainda não tem um ano direito que eu estou aqui, direto, né? Ele está falando aqui, pessoal, aqui em Brasília, que ele ficou lá na roça, depois ele veio adquirir uma casa aqui na cidade, mas nunca saiu da roça. Não, né? Saí da roça que não tem um ano, né? Nessa data de hoje, ainda não tem um ano que eu estou morando aqui direto, mas eu já tinha casa há muito tempo, só que eu morava na roça. Aí, agora, a mulher com a idade avançada, doente, não teve condições de ficar na roça, aí que nós veio para cá, né? Mas até o ano passado, eu com 90, já dentro dos 91 anos, eu ainda plantei quintal, limpei, ainda roçava beira de cerca, pátio, tudo eu fazia. Eu cheguei aqui na casa dele e falei assim, mas cadê seu Francisco? Que eu fiquei sabendo que ele tinha 90 e tantos anos. Ele, sou eu. Falei, não acredito não, tá parecendo que tá mais novo que eu. Será que o serviço na roça faz a pessoa ficar mais jovem, seu Francisco? Porque eu entrevistei um senhor de 110 anos, ele mora lá no Borrachudo, seu Domingos Fonseca, eu falo dele direto, eu cheguei lá, ele estava na enxada. Será que o serviço da roça faz a pessoa ficar mais forte e viver tanto? Até que sobre a filosofia, o serviço faz acabar mais ou menos, né? Agora a saúde... Quem trabalha tem mais saúde que eu. Hoje, esse povo que não faz nada, que só vive comendo feijoada e deitando uma rede balançando, esses vão embora logo. Agora o nego que... Olha, eu vou falar com você... Mas como é que era a alimentação do senhor? A alimentação, quando eu era pequeno, sabe o que era? Não assim direto, né? Sim. Mas tinha dia que era fava sem gordura, só com um boizinho de pimenta com água fria, e nós fazendo aquele capitão assim e comendo, que foi criado, né? Fui criar isso, e depois disso, depois deu rapaz, ainda aconteceu de eu comer isso, né? Porque a pobreza era muito, né? Mas também, nesse intervalo também, eu comia feijoada de toicinho disso aqui, de grossura, que cortava assim e estava goteirando, eu comia também. Mas os porcos caipira mesmo, de verdade. Caipira, né? Que nessa... Para você ficar a par como é que era... que mãe criou nós, depois que ela foi trabalhando e as coisas foi melhorando para nós, que aí não passou precisão mais, ela só comprava aqui em Brasília o sal e o café. Porque na roça não tem muitos fazendeiros, nem café não comprava, porque tinha chácara, né? Aí, mas lá em casa não tinha. Só comprava o sal e o café puramente, mas tudo era na roça, o arroz, engordava o porco, a galinha, o ovo, o feijão, tudo na abóbora, o quiabo, tudo natural. Tudo natural. Hoje... O tutano, não tinha não? O tutano do osso? Não, cozinhava aquele osso aqui, ainda batia aqui, caía aqui, a gente se machucava assim, né? E comia aquele tempo, moça. E já comia muito, já fava sem gordura, mas também comia coisa gorda, né? Não, mas os alimentos não tinham o veneno, né? Não, tudo isso, porque hoje o que está matando é isso, né? Veneno, né? Hoje, até um dia eu fiz eu conversando com um doutor Getúlio, não sei se você conhece. Conheço. Tem muita coisa comigo, já fui lá em casa comer frango. Né? Aí um dia eu consultando com ele, e aí ele falou assim... Ô Chico, com quantos anos? Você está com quantos anos? Nessa época, acho que eu estava com uns 83, né? Eu falei, doutor, eu estou na base dos 83. Você está com 83? Eu falei, moço, desse jeito? Eu falei, uai, qual é o segredo? Que você tem que estar desse jeito? Eu falei, doutor, o segredo que eu posso revelar para o senhor é o seguinte, é que eu fui criado mais com mando de fava sem gordura, que não tinha nada, era machucava uma pimenta e uma semente de coentro e uns dentes de alho e põe água e comendo aquilo. Comi muitas vezes, mas também comi toicinho, maçado assim que... Agora, uma coisa que eu falo com você... O senhor chegou a estudar? Não, estudei o primeiro ano lá na roça, a escola acabou e eu sou analfabético. Sou analfabético, mas eu escrevo... Agora mesmo já está com um papel. Eu vou escrever um livro da história da minha vida, que foi a neta que me pediu para escrever. O senhor vai escrever? Vou. Olha só, tá vendo, gente? Que legal. Vou escrever, agora eu vou... Talvez na semana que vem eu vou começar a escrever. A neta minha, eu vou... Escreve um livro. O senhor mesmo vai escrever? Escrevo bonitinho. Que legal. Conta... O cara quer conta que joga para riba de mim. O senhor faz? Faz tudo. O senhor estudou na escola da vida, né? Só um primeiro ano de escola. Olha só. Quando eu saí da escola,
a escola acabou, né, com um ano que estava, a escola acabou, eu já estava no livro de quarto ano. Né? Quarto ano. E as contas, as 4 espécies de conta, eu já fazia tudo, né? Uhum. Bom, aí é o seguinte, como eu estava falando com você, que foi aí, A questão da alimentação. da alimentação. Aí eu falando com o Getúlio, ele falou, aí eu falei que doutor, só uma coisa que eu fui judiado demais, foi com serviço. Ele falou, você já bebeu? Eu falei, não. E eu tomei umas cachaças umas vezes, eu embriaguei 3 vezes, assim por acaso, mas também falei com a mulher que ela não ia fazer caldo para mim mais nunca, por conta de embriagueza, e graças a Deus até hoje, nunca precisou. Mas eu tomo uma cachaçinha assim, no farro nós tomamos, mas não para embriagar. Quando embriagava, aí tinha ele que tomar falou, um caldo? Tinha que tomar um caldo quando tomava uma? Depois a ressaca demais. Ela matava um frango lá e fazia caldo e eu faltava morrer. Aí ele falou comigo, falou, se você tomar 2 cachaças por dia, não faz mal nenhum, agora você não pode exagerar. Aí eu falando que eu fui judiado, foi de serviço, porque eu comecei a trabalhar com idade de 5 anos, já ajudando a implantar quintal, limpando, e fui crescendo dessa maneira. E aí topei, tudo como foi ruindade de serviço, eu topei. Aí ele falou, você sabe por que você está forte assim? É que você trabalhou e está trabalhando até hoje. Se você tivesse comendo feijoada e deitando numa rede e balançando, você já tinha ido, né? Ele falou, você sabe por quê? Porque naquela época vocês comiam essa feijoada gorda e tudo, mas vocês pegavam no serviço, a camisa molhava, aí queimava tudo. Hoje o cara com uma comida forte, quando ele não deita, ele vai sentar numa mesa para trabalhar, não faz exercício, aí daí a pouco ele está andando. Né? Eu entrevistei um cardiologista, Dr. Edson Wagner, é o cardiologista aqui de Brasília. Ele falou a mesma coisa. Ele falou, Patrick, o povo de antigamente, eles comiam gordo, só que eles trabalhavam e acabava ali o exercício na enxada, resolvia. Tu consegue. Não, Getúlio ainda falou isso comigo. Falou, naquele tempo, o povo comia essa comida forte assim, mas a hora que pegava no serviço, que meu pai é fazendeiro e tal, eu sei como é que é. A hora que pegava no serviço, ia pegando, daí a pouco a camisa estava molhada. Era mesmo. Hoje, quando pega no serviço, arranhando, gosto que está passando a mão na cara de moça. E aí agora como é que faz? O mais vai sentar, para bater máquina, outra hora vai deitar e aí morre, né? Ainda mais agora, que os mais jovens não saem do celular, né? Aí que não faz nada. Não, né? agora acabou. Aí agora eu vou falar com você, acabou. Aí agora, não, esse negócio de celular estranho, você vai ver o que vai dar na frente desse negócio de telefone. O que o senhor acha que pode acontecer? Vai acontecer que vai ainda, essa juventude que está começando hoje, daqui a uns anos, a vista... Isso ontem um médico falou comigo, que a vista vai atrapalhar daqui a uns anos a pessoa com nós, 80, e minha vista não uso óculos nem nada, né? Uhum. Escrevo e a retina... Enxerga bom, né? Enxerga bom. O que eu já havia entrevistado, e não foi só uma pessoa, tanto médico como outras pessoas já falou comigo, que conforme um tempo aqui adiante, essas pessoas que estão hoje não tiram o dedo aqui do telefone e o olho, a vista deles vai acabar mais cedo. Realmente. Né? E eu acho que é certo. E né? Com certeza. E tem tanta gente que hoje... Antigamente eu acho que não tinha tanta, não. Uma coisa que eu vou falar com o senhor aqui. Não existia esse trem de depressão antigamente, não. Isso era o trem mais difícil que tinha, você vai falando de depressão. Você não via gente falar que morreu de infarto, não. Falava morreu de coração. Mas você sabe o que o coração era? Era chaga. Quem não tinha o recurso, isso mesmo. Aí eles falavam que era coração, mas é porque era chaga, né? Mas não tinha esse negócio de morrer de infarto, isso tem nada, moço. Não tinha nada disso, não, né? Uhum. E o povo não tinha... O primeiro médico que apareceu aqui em Brasília já era casado. Quem foi? Doutor Pacheco, não sei se você já ouviu falar. Já ouviu falar, tem até uma rua com o nome dele aqui. Ainda conheço até a casa, que era, acho que não sei se é a mulher dele lá. Então foi o primeiro médico? Primeiro médico, doutor Pacheco. Ele que tratou da menina minha, que deu uma febre perigosa nela, ele que tratou dela. Uhum. Mas não existia médico aqui, existia farmacêutico. Dona Eutália e o marido dela, era esse que passava os remédios para a gente. Mas quando vinha, o mais era remédio da mata, era raiz de pau,
O dia que estava a barriga inchada, ele estava rotando choco, ia lá tirar uns picumã, aquela fumaça dá, você sabe? A fumaça do fogão de lenha. Você pega aquele carvão lá, aí tirava aquele tempo, pegava, e é isso aí, eu bebia demais. Pegava lá e tirava. Já tinha as cascas de laranja, descascava a laranja e montou nas cascas de laranja com lá. Uhum. Aí agora ia pegar a casca de laranja, punha no burrai, tirava o burrai aqui, punha aqui, né, para sapecar ela e moía. E fazer o remédio. Né, com água quente, e punha naquela picumã, que se chamava de pocumã, né? Isso. E fazia aquele igual um café grosso, ficava pretinho, né? Aí ia lá no bicarbonato, enfiava uma faca lá e tirava um bocado, despejava aquele tem e mexia aqui, né? E coava e dava a gente. A hora que você rotava, fazia aqui, para a gente ia bater lá em chegasse bem para riba. Mas daí a pouco a barriga acabava. Melhorava. O remédio Ó, era gente, esse. tá vendo aí, ó? Tanta gente não sabe disso. Gente aí com 20 e poucos anos, 18 anos, não sabe disso aqui, ó. Pucomã é a fumaça que vai saindo ali do fogão de lenha e vai ficando na parede. Aquela fumaça preta. É como se fosse um pó de café mesmo, né? Isso. Fica grudado na parede. E olha só pra você ver como que as pessoas descobriram que esse trem era bom pro estômago. Quem sabe, né? Isso vinha dos antigos. Vinha do lado de meus avôs. Minha avó contava que também eram os remédios que esse trem vinha do lado, não sei da onde. Pois é, seu Francisco, que parece que antigamente não existia esse tanto de doença que existe hoje. Que nada, né? Moço, não tinha nada disso, não. O povo era Diabetes. sabe. Não tinha diabetes, por acaso. Diabetes, por acaso. Por acaso eu ia falar que eu tinha um diabetes. Não existia esse negócio de diabetes, não. E o povo comia rapadura, comia tudo e não tinha. Não, açúcar não existia. Não existia, né? Rapadura, né? Que lá em casa mesmo. Para fazer café. Café, fazer doce, biscoito. Para fazer o biscoito, comprava aquela rapadura bem alva e bem dura, raspava ela, agora põe no sol. Aí a hora que ela secava, passava na peneira fina para ela ficar aquele pozinho para fazer o biscoito. Não tinha negócio de açúcar. O povo de antigamente parece que era mais inteligente, né, moço? Não, eles usavam as dificuldades e achavam a solução das Isso, era dificuldades. resolvido desse jeito, né? Mas não tinha esse negócio de açúcar, eu vim conhecer há muito pouco tempo. Eu vim conhecer um tempo a querosene, e eu vim conhecer, eu já estava garotozinho, que não tinha querosene. Aqui, dentro de Brasília, as mulheres lá da roça faziam o tal de azeite, né, que eu estou falando de com vocês. mamona, né? Mamona, socava mamona e fazia aquele, ia enchendo litro, enchia, põe numa vasilha, aquele tanto de litro, põe na cabeça, minha mulher mesmo retirada da fazenda do pai dela, umas 3 léguas e tanto daqui. Ela trouxe muitas vezes trem para vender aqui, saía de lá de madrugada, de a pé, vinha para vender essas coisas aqui e voltava de a pé, que não tinha, não. E não tinha rodagem, não, era trilho. Era de cavalo? O mais é cavalo, e o mais era no dedão, né? A pé, né? A pé. Ela saía, até quase nós, tempo de casar, ela saía de lá com esse trem na cabeça para vender aqui, para comprar um pedaço de pano, que o povo vivia quase... Um pedaço de pano? Para poder vestir, que o povo, naquela época, andava quase tudo nu. Na casa do meu sogro, ele não era pobre demais não, mas o povo naquele tempo não tinha muita coisa. Ele sempre tinha um gadinho, um trem, mas a família lá foi criada quase nu. Quando gritava, uma pessoa chegava na porteira que gritava, os meninos corriam todos pro mato, porque estava quase a mulher minha, tá? E eu falo, nas tangas, mas aquelas tangas, eles ficavam com vergonha, quase o povo era criado quase nu. E antigamente diz que, igual, por exemplo, se o senhor tivesse uma farinha, trocava a troco de outra coisa. Isso, era assim, que trocava. Era nas trocas, não tinha aquele negócio de dinheiro mesmo. Não, porque a coisa era difícil, sabe por quê? As coisas eram baratinhas demais. Mas o problema era você ver o dinheiro. Você vê, naquele tempo era réis, você vê réis, menino, aí agora você tem que sofrer igual cachorro. O senhor trabalhou de enxada para os outros? Demais da conta. De enxada, de foice, de machado, de tudo que você pensar. Uma coisa que você não conheceu, e acho que a maior parte, nem meus filhos não tem uma lembrançazinha pouco, de uma tal roda de relar mandioca.
Eu conheci, aquela que roda com a mão? Com a mão, você Conheci. Aquele tem quase me mata, moço. Conheci, sim. E eu tenho vontade de ir em algum lugar que ainda tem ela para mostrar para as pessoas. Pois é. De fazer farinha? Eu relava mais um companheiro só para fazer 3 sacos de farinha, só eu mais ele de um lado. Pegava o Saco de 60 quilos? Saco Dos grandes. Um saco completo de hoje, né? 3, 4 sacos. Pegava o sol entrando e ia até madrugada, aquele trem, aquele peso. Aquele não era trem de gente, não, moço. E tinha também aquela que apertava? A prensa. A prensa, né? No princípio, sabe como é que fazia? Furava um pau, Eu já vi uma assim, dessa. pois falava um morão, né? Isso. Enfiava um varãozão lá e cá no fundo também tinha outro, para pôr a prensa em ripa, para a hora que apertar, a prensa não subir, né? Agora tirava uns ganchos, assim, com a gancho aqui e aqui a topa. E aí amarrava uns arames, 2 de um lado e 2 lá. E uma travessa aqui, agora ia pondo lasca aqui, fazia a estiva, a cama, agora ia apanhando pedra e pondo ali e passava naquele, e aquele trem ia descer. A que eu vi é diferente. Não, mas e mudou. Tinha aquela que tinha a rosca. Não, ali já foi, não, mas esse tempo quem não existia isso, não. Essa aí que o senhor tá agora falando? que eu tenho. E sabe o que acontecia? A hora que estava acabando de pôr aquela treieira tudo, era amarrado com os arames, aquele arame caía tudo no chão e ia tornar a fazer aquilo de novo. Não, a que você não está falando aí é mais difícil. Eu conheci aquela que Não, tinha aquela ali rosca já na é mão. beleza, Nossa, mas naquele tempo... dificuldade, viu, gente? Aí depois apareceu o tal de sarile. O sarile enfiava 2 morão aqui, furado aqui, punha uma travessa no meio aqui, com um furo assim, e agora passava cortava um couro de boi Isso. e fazia aquela corda grossa e passava ali, agora furada, ia trouxendo, passava aqui, ia trouxendo e ia baixando. Aí já foi uma Já beleza. melhorou, né? Já melhorou. Mas até ver isso foi difícil, né? O mais era essa pedra em riba, e esse trem quebrava, e tinha hora que o gancho quebrava, era preciso ir de noite para o mato caçar um gancho. Mas deixa eu falar com o senhor aqui, mesmo com essa dificuldade que o senhor está falando, tinha muita dificuldade na roça, mas parece que os tempos de antigamente eram melhor do que os de hoje, mesmo hoje sendo mais fácil, né? Uma coisa eu vou falar com sinceridade. Hoje, graças a Deus, em ordem de pobre, não me falta nada, né? Mas você sabe que aquela vida sofrida, sobre a alegria, era outra. Hoje, essa mocidade não está tendo alegria antiga. Você não conheceu, alegria, não, mas eu conheci. A pessoa, ele não tinha nada, ele sofria, comia de todo jeito, dormia de todo jeito, mas ele tinha alegria. A hora que juntava uma turma, ia contar causa, caía de gargalhada. Hoje acabou, não tem alegria mais, não, moço. Ninguém encontra mais para conversar, igual nós estamos conversando aqui agora. Você acha que neto meu senta para contar uma história mais não conta mais. Não. Né? Não e é por isso que eu estou aqui hoje, é para a gente ficar sabendo dessas histórias, dos caos. Hoje em dia, quando reúne a família, todo mundo com seu celularzinho, ninguém conversa mais, não, né? O negócio aqui é só no celular, no zap rápido. E eu vou contar essa história até ela me trata de tio, que é Carolina, que é tia dela, né? Carolina é a esposa do senhor? É, esposa minha. O marido dela, ela só tem um filho, né? Já rapaz. Aí eu conversando mais com o marido dela sobre esse assunto, ele falou, seu Chico, eu não vou falar que é na família dos outros, não. É lá em casa. E eu, e a mulher e o rapaz, nós todos os 3 trabalhamos. A hora que nós chegamos do serviço de noite, jantou, tomou um banho, jantou, um senta acolá, o outro senta ali e o outro acolá. Cada um com o telefone na mão, e aí até a hora de deitar, ninguém tem papo. Ele falando comigo, eu não vou falar dos outros não, que lá em casa é desse jeito. Eu não converso com o filho, aí eu não converso com a mulher não conversa com o filho, o negócio é telefone. Hoje... Agora, como é que vai ser esse trem lá na frente? Hoje os filhos não tá os pais não têm um diálogo com os filhos. Os filhos não têm com o pai, não vai... Não, o negócio é telefone. Eu vi gente falando, algumas pessoas falando que o maior destruidor de família chama telefone. Eu vi algumas pessoas falando. Não, isso aí é até mais certo que tem, moço. Até hoje o pessoal mais velho também está com o telefone, daqui a pouco já está separando por causa de conversinha, não é? E eu bem sei disso, pessoa que já fica apartando.
É complicado. Eu sei que tem a parte que o telefone, a internet é Tem boa, a parte boa, né? boa demais, Tem a parte que resolve muita coisa. Mas acontece que onde tem a parte boa vem a ruim. Vem a ruim. E as pessoas que gostam do que é ruim, procuram só o ruim, eles não procuram o bom, não. É verdade. É isso que o mundo está perdido. Eu tenho pouca idade, eu falo pouca idade assim, eu estou na faixa dos 40, mas eu ainda tenho muita saudade daquele tempo que a gente ia para a roça. Eu sou do tempo que eu ia para o Muquem, que minha família é do Muquem, minha mãe é do Muquem. A gente dormia lá com a candeia que o senhor falou, a lamparina, né? É. A lamparina. É. Só que essa aí já era com querosene. E Já era querosene. A gente amanhecia o dia com isso aqui tudo preto. Isso, de tanto... não é? Isso, desse jeito. Que O nariz aqui, ó. a querosene dava muita fumaça, né? E no tempo do azeite, não, você podia deixar até com a candela... Não dava essa fumaça, não dava né? essa fumaça, não. Agora a querosene, quando ficava, meu Deus, mas com o nariz, tudo de cara. eu vou assim todo sujo. Eu sou dessa época. Desse jeito. Eu entrevistei um senhor, ele tocava viola. Chama-se Tunico, ele era do Tatu. Entrevistei, não, mentira. Eu gravei o CD para ele. E eu conversava muito com ele. Eu falei, seu Tunico, como é que o senhor começou a tocar viola? Como é que o senhor fazia? Ele falou, Patrick, eu fazia o azeite de mamona para pôr na candeia, para eu enxergar as cordas da viola à noite. Desse jeito. Ele falou que fazia o azeite. As festas, tudo era desse jeito, sabe? E outra, As festas aconteciam desse jeito. tudo já tinha aquele tanto de pendurar, aquele tanto de candeia com os azeites, né? E o mais bonito que sabe o que era? Quando não tinha a mamona, o azeite, a mamona para fazer o azeite, tem uma fruta que chama pinhão, eu não sei se você conhece. Pinhão. Um pinhão, que é a fruta gordurosa que antigamente eles usavam. É esse peão que a gente vê, que eles falam, é um peão roxo? Tem o peão roxo, Tem outro. que serve, mas o outro Tá. dá as caroços. Agora pegava aquele trem, secava e matava para fazer sabão, né? Socar, fazer. Bom, quando não tinha essas coisas de azeite, o trem, aí quebrava aquele tanto de caroço do pinhão, e agora fazia um espeto de taboca, um espetinho fino, assim, desse tamanho. E ia enfiando de cá, ia enfiando, até chegava aqui na ponta. A hora que chegava aqui na ponta, põe o fogo aqui nessa ponta, aí ele ia queimando devagarzinho, e ele pendurando que é a candeia. Outra hora, a cera. Você conhece cera de abelha? A cera, sim. Pois é, você conhece, né? Naquele tempo tinha abelha demais no Jataí, muitas eles já destapava a abelha lá, já lavava a casa e guardava. Agora pegava um pedaço de pano velho, cuidava, e rasga aquela tirona de pano, ia esquentando a cera no fogo e passando aqui no pano. Esquentando e passando, a cera ia pegando no pano, né? Aí ia enrolando, fazendo aquele coisa. Tipo um beiju. Aquele beiju. Aí ia fazendo, passando, e esquentando e passando até ficar... Aí a hora que estava bem enceradinho, agora põe a fogo lá na ponta dele, ele ia queimando devagarzinho. Ficava a noite toda. Aí cortava, né? Fazia aquilo lá que um acabava. Isso tudo eu conheci, né? Nossa. Além dessas histórias que o senhor está falando de vivência, o senhor também sabe caos de assombração, que eu fiquei sabendo, o senhor sabe uma história de uma mula sem cabeça. E eu, quando era criança, eu cheguei a ouvir os passos da mula sem cabeça lá no Muquem. Como é que é esse negócio dessa história aí? Uai, pelo que eles contavam, que a mula sem cabeça era produzida, dela virar mula sem cabeça, chamava moça de padre. Moça de padre. Moça de padre. Sabe o que é moça de padre? É porque o padre não pode casar. Não pode casar. E aí uma moça como dizia, namorar com o padre, e tinha aquilo, aí vinha essa maldição. Aí o que ela fazia? A moça ia onde tinha animal, ela ia na quaresma, né? Na quaresma. Ela ia lá e rolava na cama da mula, né? Aí ela transformava, no caso do lobisomem, né? Tirava a roupa, põe acolá, virava as vestes e põe acolá, né? E isso já é quase meia-noite que usava, que não era cedo da noite, não, é muito tarde. Aí ela transformava numa mula, o corpo de mula, a cabeça da mulher, diz que ficava aqui entre as mãos, era aqui embaixo, né? Aí eles falavam que ela rodava em 7 cidades numa noite, né? Ela diz que era ferrada,
ferradura. A ferradura, igual tem que escutar os passos. Aham. Bom, a história mais recente que eu sei de contar de um cunhado meu que contava a história de uma mula sem cabeça, ele conheceu a história que ele me contou assim. Ele tinha um colega que morava distante de onde ele morava, né? Aí o colega contando ele que na quaresma, já quase meia-noite, ele deu vontade de verter água, né? Aí ele saiu lá no terreiro para verter água lá, né? Porque naquela época não tinha banheiro. Verter água é fazer xixi, viu, gente? E a lua, diz que a lua lumiando muito, né? Aí quando ele está lá fazendo xixi, que ouviu, que diz que ela dava uns rinchados muito alto, muito feio, né? Cadê que ele escutou aquela coisa dela muito dentro, né? É aí que ele imitou ela no assovio. E acabou de fazer o xixi e entrou. Quando ele foi fechando a porta, que tinha um bocado de cadeira na sala assim, e tinha a janela assim, a janela estava fechada, né? Quando ele foi bater na porta aqui, que só viu o bate na janela, pá! A janela bateu lá na parede e voltou e colou. E ele saiu desesperado, levando cadeira nas pernas e caindo e correu assombrado, né? Quase morre de muito. Aí não dormiu de noite, assombrado com esse trem, né? E ficou lá dentro de casa. Quando amanheceu o dia, ele foi olhar a janela, estava o rastro da ferradura Da mula lá na janela. E isso, esse cunhado meu falou, se foi certo que existe, tem. Agora ele foi lá e me mostrou. E eu vi os rastros da ferradura lá. O senhor viu? Isso aí o senhor viu? Isso aí o cunhado meu falou, que ele foi lá e viu os rastros. Tá. O cunhado meu que me contou o caso. Ele viu, né? Ele viu o rastro das ferraduras lá, né? E aqui em Brasília mesmo, o povo das notícias dela Andando. gritava, disse que passava na rua batendo ferradura nas coisas. Isso na época da quaresma. E aí, o que eles contavam também, que quando elas encontravam uma com a outra... Aí tinha mais de uma? Moça, era várias? Tinha. E disse que encontrava e travava na briga, que aí agora só via que chegasse aí faísca de ferradura. De ferradura. Que a pessoa estivesse no mato, assim eles contavam, né? Que ela, unha e a vista da pessoa era uma candeia para elas, né? Que essa pessoa, visse o motivo dela, lá no mato, que o povo andava demais de noite, se visse o motivo dela, tinha que engundar num pau e caçaria de fechar o olho e a unha de esconder para ela passar, que se vê era uma luz para ela ia bater em rio. Assim eles contavam essa história. Né? Mas engraçado que eu fico observando, parece que até isso, esse negócio dessas assombração, então parece que acabou também, né? Acabou. Pelos que contava, isso que acontecia muito, apareciam as luzes, assim... Essa luz... Eu já fiquei sabendo dela aqui no Papagaio. Inclusive, eu fui lá e tem um senhor lá que chama Zé Farol, que nós fizemos uma entrevista com ele. Esqueci o nome da esposa dele. Você não lembra não, né, Tati? Aí foi Zé Farol. Ele falou que tem essa luz. E eu já vi essa luz, falar dessa luz aqui no Papagaio. Não, lá onde eu morei entendeu, lá no Oi d'Água, tem um fervedor d'água assim, e lá na fazenda que era de Neco Martins, que hoje é de junho dos porteiros. Lá tinha uma lapa, que tinha uma água que corria assim, que o povo apanhava água lá, e para baixo lá de casa ainda tem esse fervedor lá, que sai de lá, deu o barranco e corre dentro d'água. Isso acontecia sempre em agosto, setembro, tempo de calor, né? Às vezes nós estávamos lá, eu, mãe, mesmo depois de eu casado, às vezes nós estávamos lá no terreiro olhando para refrescar e tal. Com um pouco nós saía aquela tochona lá do rumo dessa água, dessa manga lá, né? Aquela tochona, assim. E passava assim pertinho lá de casa. Quando chegava lá no rumo desse fervedor, sumia. Isso aí não foi uma vez, nem 10, nem 20, não. Aí depois... E vocês não ficavam com medo, não? Não, o povo costumava, aquele passava aquela luzona, ia lá. Você via chegar, parece que ia desviando os paus, descendo assim, que era perto lá de casa. Você via descer ali e pagava, né? Isso era direto. O senhor contou um pouquinho da história do senhor, falou de quando o senhor era criança e contou que foi muito sofrido. Mas o que o senhor sente mais saudade da época que o senhor... do passado? Do passado, o que eu sinto mais saudade, sabe? Porque porque eu não tive infância, né? Porque eu fui criado sem pai,
as meninas, logo ficou moça e casou, e eu fiquei sozinho com as mães. E eu fui criado, não é como as moças não, que eu falo as filhas minhas, né? Uhum. Se eu tivesse criado com a infância que as meninas minhas criou, eu estava bonito. É, né? Porque as meninas minhas veio, estudou aqui, ficava aqui, mas mãe, elas iam em festa, quando eu chegava aqui, as meninas, eu fui numa festa com lá, outra coisa. E eu, para ir numa festa lá, era preciso pedir mãe. Se mãe falasse que fosse, eu ia. Se falasse que não fosse, Você não ia. não ia. Então você não teve essa infância, né? Não teve esse negócio, não. A razão que eu casei com 22 anos, porque eu não tive, a vida minha foi de pai de família toda a vida, né? Aí, o que acontecia? Ela falava, não, meu filho, você vai lá para ter briga, não sei o que, você tem coragem de deixar eu aqui sozinha, aí também. Aí que estava Para sossegado. contar para você falar que a história é mais certa. O dia que eu casei aqui em Brasília. A mulher lá nessa fazenda que eu estou falando, que ela saía de lá para vender as coisas aqui, né? Eu casei, o Golo foi naquela casa ali em frente com o Valdeir, você sabe onde é que o Valdeir mora? Ali perto do... Casa que é de finado Totô, você Sim, ouviu falar? eu ia falar isso ainda tem mesmo. aquele prédio ali, Sim. que é quase frente com o Boa Sorte, aquele Eu supermercado. sei. Até lá, até tem parede de tijolo, de adobe, adobe. lá, um pedaço lá, né? Sim. Era um sobradinho, tinha a casa, caía sobrado. O Golo foi ali, né? E eu vim para casa desse sogro, desse cunhado meu, que morou lá em casa, ele veio para cá e ficou eu sozinho, mais mãe lá. Aí eu aposei lá, mais mãe. Vim hoje, o casamento era amanhã. E eu vim de lá de a pé, mais ela e uma vizinha minha, uma moça, né? Só, o acompanhamento foi só nós dois, né? Aí, no outro dia teve o casamento e tal, teve o Golo. Aí eu saí de lá da casa quando teve o Golo e fui lá para, que era ali no Borá, né? Para casa do cunhado meu, para trocar a roupa, né? E a mulher, ela ficou cá. Aí, com o passar de um tempo, ela chegou lá, né? Chegou lá e nós conversamos e tal, e coisa. Aí ela falou assim, e eu agora vou lá para casa do velho Totô para me arrumar as coisas que o pai está querendo nós ir embora. Tudo de a pé, não tinha negócio de cavalo, nem carne, não, no dedão, né? A família toda e tal. Aí foi, tá. Aí ela não despediu de mim, não, né? Ela falava assim que achou que eu ia também, né? Aí, pois é, eu vou, tá bom. Aí ficou. Ela foi para lá. Com pouco chega um irmão dela, o mais velho, nosso compadre de fogueira, que faz aquela compadre de fogueira, né? Que nem nós isso, rapazinhos, mais. nós fazíamos compadre de fogueira. Aí, com pouco cheguei, o mais velho. Chegou lá, oi, compadre. Carolina, que ela chama Carolina, né? Carolina já foi embora mais pai, e os meninos todo mundo já foi, e eu olhei para aqui e para lá, não vi o senhor. Aí eu vim atrás de você não vai não? Eu falei, não. Por quê? Eu falei, não, que eu não vou, que a mãe está aqui e tal. Não, moço, pois nós vamos, ela tem chamava Zita, né? Zita veio mais, ela vai mais, e nós vamos lá, pois Carolina já foi, e como é que você fica aqui? Aí eu fui lá e falei, mãe, o compadre Negro está implicado para mim ir mais vezes, e como é que vai ser? Que estava querendo que nós fosse, que o povo já rompeu, e ele veio atrás de mim. Ela respondeu para mim assim, para vir, e eu servi para vir mais você agora, que você casou, e eu não sirvo mais para ir mais você. Aí eu falei, compadre, pode ir embora. Ficou lá. Fiquei lá. E eu não tenho vergonha de contar para qualquer um e coisa. A hora que saiu, daí ela saiu e eles foram embora e eu debrucei, tinha uma mesa assim, eu debrucei, sentado na cadeira e fui chorando, chorei. Não é chorando, não é porque a mulher tinha ido não, né? E eu chorei a falta de um pai que eu não tive, que eu pensei assim, se eu tivesse pai, ele ficava aqui mais mãe e eu ia, né? O senhor casou, ainda morava com sua mãe, né? Morava, então, só partou depois que ela morreu. Ela faleceu, né? Foi Isso aqui é uma história muito bonita, isso aqui é a valorização que muitos jovens não dão nos pais. Se fosse nesses tempos de hoje, deixava a mãe lá e não estava nem aí. Nada, né? não. O senhor preferiu deixar a esposa do senhor ir e ficou lá com sua mãe. Fiquei lá, mas como eu estou falando, rapaz, os colegas, vamos na festa, vamos. Eu ia pedir mãe, cadê? Vamos embora? Não, porque vai, mãe. E a mãe falou que não fosse. Mas ela fica aí, depois nós. Não,
mas nunca fui. Bonito. Esse pecado eu não devo. Isso aí é uma coisa bonita. Depois de eu casado, ainda não obedeci a mãe. Depois de casado, se ainda ela obedeceu. falasse qualquer coisa assim, depois de eu casado, eu pus uma mania, que a mãe falava assim, ó, o dia que ela deixava eu ir na festa, falou, você vai, mas tal hora você tem que chegar, né? Ali nem que chovesse canivete. Tinha que tá lá. Podia a festa estar boa, podia estar boa, que deu falar para chegar, que se não fosse, encontrava aquela na estrada. Ela ia atrás. Um dia eu encontrei aquela na estrada atrás de mim, de noite. E aí, se pegasse conversar muito, caía antena na madeira, né? Mas aí isso é bonito, seu Francisco. Um dia mesmo eu fui numa festa, numa reza meio-dia. Aí, aquela turma, acabou a festa, a reza meio-dia, ficando lá e tal, quando o sol estava baixinho, juntou aquela rapaziada, tinha um tal balde de sócio. Você sabe o que é balde de sócio? Não. Aí juntava aquele tanto de rapazes e falava assim, ó, cada um dá tanto e vão para nós fazer uma coisa ali para Tipo tomar uma vaquinha. Fazer uma vaquinha para comprar um trem para comer, fazer um biscoito. E aí ajeitava uma casa ali, pedia um vizinho ali para fazer a festinha. Ali a festa, moça. Uma hora só com uma violinha aqui de um lado, né? E dançava até o dia amanhecer. Um dia eu fui na reza meio-dia e eu tinha uma namorada. Aí acabou a reza, a turma de colega lá, aí nós podíamos arranjar a casa daquele velho, um tal Vicente Bock. Nós podíamos arranjar a casa do velho Vicente, nós fazíamos uma vaquinha, nós compramos um trem, nós fazíamos um farro. Aí todo mundo canjou, não, então vamos. E eu estava mais 3 colegas meus que saíram de casa. Aí, mas o que aconteceu? Mãe, eu pedi ela para ir nessa... De dia, eu pedi para ir, ela falou, você vai. Mas ó, se entrar à noite, meia-noite, você tem que estar aqui. Aí foi. Moça, e aí teve a reza e nós formamos esse forró. E a hora que o sol começou a entrar, começou o forró. O forró, mas estava beleza, moço, e o trem bom, eu com a namorada lá e tal. Aí, moço, quando eu vi que estava quase meia-noite, eu falei com os meninos, falei, ó, vamos embora. Bora, você é besta. Uma festa, um forró, nós vamos largar aqui. Falou, não, depois eu vou. Falei com o outro, não. Só teve um, falou, não, você não vai sozinho, não, eu vou, mas eu sei. Aí, quando eu fui despedir da namorada, falar que ela ia embora, não, você não vai, não. Eu falei, vou. Por quê? Eu falei, não, que eu falei com mãe, que mãe marcou que eu tinha que chegar e está na hora. Você não vai, não. E eu tinha um chapéuzinho preto. Ela falou, pô, então você vai, mas você vai com a cabeça no tempo, né? Que o chapéu eu fico com ele. Aí depois, sabe, ela passou a mão no chapéu e ficou. E eu voltei lá para casa sem chapéu. Depois é que eu fui lá na casa dela. Buscar o chapéu. Mas que foi. Não tinha nada que me segurasse. Isso é bonito. Desse jeito. A obediência aos pais e a sua mãe, isso é muito bonito. História bonita. Hoje, as moças de hoje, o namorado chega, que eu falo né, da família mesmo minha, o namorado chega, mas que está na casa do pai, lá com a namorada, vamos ali, fulano, vamos, vai passando a mão, não sabe nem fala com o pai para onde é que eu vou. Não tem nem hora para voltar. Não tem nem hora, não sabe nem para onde é que vai. Né? É verdade. Mas naquele tempo era desse jeito. E eu achei bonita a história do senhor em relação à obediência à sua mãe. Isso é um exemplo para muita gente que vai assistir e que siga o exemplo aqui do seu Francisco. Ó, seu Francisco, eu sei que se fosse para nós contar a história, nós ficávamos aqui uns 2 dias ou mais. Viu? Né? Mas Porque tem muita história, pois eu vou contar assim do que já passou com a muita coisa, né? É coisa demais. Mas deu para o pessoal entender um pouquinho né? da história do senhor e o senhor deixou um exemplo aqui muito bonito. Eu quero agradecer o senhor por receber aqui na casa do senhor. Já está à noite, viu, gente? Acho que já está até na hora dele dormir e eu aqui atrás. É um prazer muito grande, porque isso para mim é uma satisfação que eu tenho. Obrigado. Que isso vai ficando uma lembrança aí para muita gente saber de uma coisa que muitos jovens hoje nem sabe se existia, Verdade. não sabe nem como é que foi, como é que era, mesmo. né? E nem sabe como é que foi o procedimento da gente, desse negócio de candeia de azeite, esse trem, tudo né? isso. Tudo isso, né? E que bom que o senhor pôde dividir com a gente aqui. Muito obrigado, viu? Eu quero agradecer também a Tati, que está aqui me ajudando hoje, fazendo a filmagem. Agradecer ao senhor pela disponibilidade. E vou fazer um compromisso. O dia que o senhor completar os 100 anos, eu volto. Pode ser?
Mas se isso acontecer, mas isso aí é difícil demais, né? Ó, eu fiz mas é difícil, mas não é impossível. Não. Do jeito que o senhor está aí. Eu vou contar assim, uma história de um cara que eu trabalhei na fazenda 10 anos, de um pai Luiz Celes Rabeiro, que é dono da casa aqui. Esse lote aqui foi ele que me deu, porque eu trabalhei na fazenda dele demais. Ele me deu esse lote e construiu essa casa aqui, um barraco, com o dinheiro dele, e aí ficou morando um ano. Quando no ano eu vinha para cá com os meninos, foi combinado, falou, no ano, aí eu entrego essa casa e dou essa conta. Aí, o dia que mãe precisava vir, ele pegou, falou, a casa está aqui, você tem que me pagar tanto. E paguei ele, fiquei com a casa, o lote foi ele que me deu, né? Olha só. Tem pouco tempo que morreu. Né? E a coisa acontece desse jeito, porque se eu for contar você a história toda, oh meu Deus, é preciso ter a noite, né? Porque a vida Mas foi bom, a vida o senhor da contou gente para nós. naquele tempo era sofrida demais. Muito né, sofrimento, né? Sofri mais demais, moço. Né? E a obediência era outra, que o filho, os cunhados meus, só deixou de trabalhar para o pai o dia que se casou, tudo saiu de lá, tudo casado, trabalhando para eles, mas trabalhando para o pai. Entendi. Ela trabalhou na roça, igual eu, de 5, 6 anos trabalhando na roça. Só saiu da roça o dia que a irmã dela casou, que largou a cozinha, ela foi assumir a cozinha, é que largou a roça. Largou a roça. E casou e foi mais, e voltou lá para aí, aí eu fui em roça outra vez, trabalhando para esse jeito. Gente, o segredo de viver muito, ó, o senhor Francisco está aqui com 91 anos, é trabalhar, viu? É trabalhar, morar na roça. Quem quiser viver muito é trabalhar, comer pouco e trabalhar muito. Então eu não vou viver muito não, que eu como demais. Obrigado, viu, senhor Francisco? Obrigado. Deus abençoe o senhor. Foi um prazer muito grande receber você aqui. Obrigado. Você nós bater esse papo. Foi bom demais. Não sei se saiu certo, Ficou saiu bom errado. demais, mas ficou até melhor do que eu pensei. Dá para entender mais ou menos, né? Valeu, gente. Obrigado. Um abraço para vocês. Eu não sei onde eu vou chegar, mas eu não vou parar até descobrir. Valeu! Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Os Notáveis, com Patrick Rodrigues.